Bom dia, rapaziada. E aí, beleza? Estamos aqui de manhã no Sonicão. O Sonicão tá frio, 2 dias parado. Acho que já diluiu o combustível ruim que tava. Vamos ver como é que ele vai pegar aí depois de 2 dias parado. Beleza. Aí, como deve ser. Se o Sonic não pega assim de manhã, tá errado. Código 89. Vai. Ah, garoto. Tem um vazamentozinho ainda de líquido de arrefecimento, eu não consigo achar. Mas ainda não voltei no mecânico também, então vou voltar lá depois para poder ver se acha, mas é muito pouco mesmo. O líquido baixou assim muito pouquinho. É isso. Então, média de consumo aí agora já normalizou a média de consumo do Sonic mesmo. Tá lá, ó, 7,8. Lembrando que eu tô com gasolina comum e tinha um pouquinho de etanol no tanque, então 7,8 é uma média aceitável para o carro, certo, rapaziada? Então, galera, bom, hoje eu vou falar aí para vocês da péssima experiência que eu tive com um Toyota Etios comprado 0 km, tá? Esse vídeo aí foi um pedido do Lucas Alvarenga. Desculpa, irmão, se eu errei, mas eu acho que é Lucas Alvarenga. A primeira vez que me pediram para fazer um vídeo foi sobre o Sandero RS, porque que seria a minha escolha de carro 0 km, né? E aí o nome do cara era Thiago, eu falei Felipe, era Felipe, eu falei Thiago, sei lá. Desculpa, irmão, se eu errei teu nome aí. Então acho que foi Lucas Alvarenga que pediu para eu contar o que aconteceu com o Etios, certo? E aí eu localizei no meu e-mail aqui, que eu fiz um compilado de relatos do mesmo problema, né? Cara, eu nunca desejaria que uma pessoa passasse a experiência que eu passei com o Toyota Etios, tá? Pô, Alexandre, isso significa então que você não recomenda o Etios porque você teve uma experiência ruim? Não, eu recomendo o Toyota Etios. Eu acho o Toyota Etios, para o que se propõe, um bom carro, tá? É um carro econômico, é um carro que o motorzinho, pelo menos o motor 1.5, não deixa a desejar, ele empurra o carro direitinho. Vou tirar minha máscara aqui para tomar um cafezinho. Então, mesmo tendo tido uma experiência ruim com o Toyota Etios, eu recomendo o Toyota Etios como modelo de carro. Eu considero ele um carro bom para o que se propõe, tá? E não é porque eu tive uma experiência ruim com o exemplar do modelo que o modelo é um modelo ruim, tá? Então eu vejo muita gente falando isso aí. Ah, carro tal é muito ruim porque eu tive e aconteceu isso, então ele é ruim. Não significa isso, tá? O que leva um carro a ser bom, ruim, essa coisa toda? É o que eu falo. Quantidade de relatos do mesmo problema. Então, pessoas passando pelo mesmo problema com aquele modelo, número de unidades vendidas, né? E o tempo de lançamento do carro. Quando eu comprei o Toyota Etios, isso foi em 2015, eu encontrei relatos desde 2013 do mesmo problema que eu tive. E no meu caso, não foi só esse problema crônico que foi relatado por outros proprietários, mas eu tive diversos problemas, tá? Quando a gente pegou o carro, ele já tinha um pouquinho rodado, ele tinha menos de 50 km rodados, mas ele tinha quase isso. Então não existe a possibilidade de a gente ter pego um carro de test drive, por exemplo, existe a possibilidade de a gente ter pego um outro carro de uma pessoa que teve problema e aí eles venderam pra gente como novo, pode ter sido. Eu sei que alguém comprou esse carro, que a gente teve um monte de problema dos seminovos lá, porque a gente devolveu o carro, né? Eu falo a gente porque na época eu tinha me separado
e a minha mãe tinha ficado viúva. Então eu estava procurando carro e casa, minha mãe estava procurando carro e casa. E aí ela fechou que ia morar com a minha avó. Eu estava numa condição financeira muito ruim e nessa ocasião eu me juntei a elas também e morei durante um tempo lá. E lá só tinha uma vaga de garagem nesse apartamento que elas escolheram morar. Eu estava atrás de um carro básico, só com ar-condicionado. Minha mãe tinha sofrido PT numa ideia que ela tinha, também estava à procura de um carro básico, só com ar-condicionado. E aí, como só tinha uma vaga de garagem, eu falei para ela. E ela só usava o carro de vez em quando para ir para uma casa que tinha em Cabo Frio. Inclusive foi na rodovia Amaral Peixoto que ela teve o PT do Ideia, que foi batido por um caminhão. Então, como ela usava muito pouco carro, eu usava muito, usava diariamente, mas a gente só tinha uma vaga de garagem, eu falei pra ela, a gente pode unir forças e ao invés de ter um hatch com ar-condicionado basicão, a gente pode pegar um hatch mais completo. E aí foi que a gente começou a procurar. Nós fizemos uma ampla pesquisa de todos os modelos de hatch compacto, tá? Vimos Marte, o que a gente queria mesmo era o Fit, mas na época o Fit partia de 56 mil pelado, o Etios partia de 48 mais ou menos, e tinha vários modelos lá de compactos que você pegava aí por 35, 42, então fazendo a pesquisa toda a gente estipulou que 42 seria um orçamento bacana para a gente tirar um hatch compacto, mas que não fosse peladão e não fosse 1.0, que era uma das coisas que a gente queria. Então, no perfil que a gente traçou nosso, a gente pensou o seguinte: um carro que tem uma litragem maior do que 1.0, de preferência 1.6 ou 1.5, que não seja tão pelado, então que tenha um farolzinho de neblina, um banquinho de couro, que seja um pouquinho mais completo do que pegar dois peladões. Então a gente estipulou ali mais ou menos uns 42, financiado, coisa toda. E vimos todos os modelos. A gente descartou o Fit e o Etios por causa do preço, tá? E fomos vendo outros. Vimos o Onix, vimos Marte, Sandero, né? Fizemos uma ampla pesquisa dos modelos. E o Etios ele estava para fazer o facelift. E aí ia vir com painel digital, câmbio automático de 4 marchas do Corolla, que foi uma vergonha que a Toyota fez, né? Mas usou o câmbio para botar fora mesmo, tá? E aí a gente chegou no Etios, por quê? Porque como ele ia fazer o facelift, eles caíram o valor que era de quase 48 mil para 42 mil. Então entrou naquele orçamento que a gente tinha estipulado. E aí, no caso, foi o Etios XS 1.5, aí tinha banquinho de couro, farol de neblina, né? Esses equipamentos, não era aquele peladão. Na época o Etios não tinha opção de câmbio automático, só tinha um câmbio manual de 5 marchas. A gente considerou que seria um bom carro. Uma coisa que conta muito é o fato de ser um Toyota, né? Então a gente escolheu o Etios. Então, logo que a gente pegou o carro, e aí o que aconteceu? Esse carro ele foi comprado em outubro de 2015 e foi devolvido em abril de 2016. Por quê? O principal problema dele, e esse é o problema crônico do modelo, não sei se esse último facelift que eles fizeram, eles chegaram a corrigir isso, tá? Esse modelo que a gente pegou já era a segunda geração, vamos dizer assim. Não era aquele peladão que foi lançado em 2013 lá, que era igual ao modelo indiano, e que tinha aquele interior horroroso, cinza, tá? Mas ainda não era o modelo com painel digital, câmbio automático. Cara, a concessionária ela ficava ali, quem conhece o Rio de Janeiro, no cemitério de Botafogo, São João Batista. E tem um túnel velho, a gente morava na Santa Clara, em Copacabana na época. Então toda vez que eu saía da concessionária, eu atravessava o túnel velho e tem um quebra-mola logo depois. E era assim, se você passasse numa velocidade mediana, e eu digo assim, eu passo um quebra-mola a 10 por hora, se você passasse a 15, 20 por hora, não era nem uma coisa absurda, o carro dava um tranco na parte da frente, principalmente do lado direito,
e parecia que era assim, parecia que a bandeja ela pegava em algum lugar, ou alguma peça, a mola pegava em algum lugar, e quando você passava ela soltava assim, sabe? Que fazia um clunk. Cara, era um barulho, parecia que o motor tinha pulado para fora do cofre. Um barulho assim, bizarro. Você sentia a porrada no volante, nos pedais, o painel fazia um barulhão. Era um clunk, assim, muito forte, um barulho de metal no metal, sabe? Mas não... assim, parecia um barulho de soco, mas parecia mais que era alguma coisa que estava travada e blum, destravava. Entendeu? Mas era um barulho muito alto, incomodava demais. Isso eu notei logo que a gente tirou o carro. E aí começou a história. Então, levei lá, aí o cara falou que não tinha nada. Aí saí com o carro, logo que eu saía, passava nesse canal e falava, não, peraí, tá errado ainda. E voltava na concessionária, o cara, não, a gente trocou uma bieleta que tava ruim. Não. Resumindo a história, foram 18 ordens de serviço na Toyota de outubro de 2015 até abril de 2016, quando a gente devolveu o carro para a Toyota. Foram 18 ordens de serviço no carro, 8 peças de suspensão trocadas, que eu não sei se foram trocadas, porque, cara, teve um dia que chegou lá, falei com o mecânico falou, não, nós trocamos bandeja, kit amortecedor, bieleta. E aí depois eu cheguei com o gerente de pós-venda lá na mesa dele, ele falou, não precisou trocar nada não, era só com uma questão de regulagem. Então assim, uma cara de pau, o atendimento era bom, mas assim, foi bom nas 2 primeiras vezes. Na terceira vez que eu tava na concessionária, o cara já olhava pra minha cara do tipo, meu irmão, lá vem aquele cara chato de novo. Entendeu? Porque, cara, a gente comprou um carro 0 km pensando em não ter problema. E a gente escolheu a Toyota por conta da confiabilidade, entendeu? E assim, eu ouvi do gerente de pós-venda uma vez que Toyota é só de Corolla pra cima, né? O próprio cara fala isso dentro da concessionária. Não, Toyota é Corolla pra cima, porque os Etios, não sei o que lá. Ao mesmo tempo, eu via muita gente com Toyota Etios, inclusive taxistas, por exemplo, da praça, falando que o carro era excelente. Então, não é que o modelo seja ruim, mas eu tive uma experiência ruim com aquele exemplar, tá? Agora, esse problema da suspensão dianteira direita, do tranco, ele é crônico, isso eu posso afirmar. Eu vou explicar para vocês por quê. Além desse problema da suspensão, que ia na concessionária, aí quando eu saía de lá, fazia o barulho no quebra-mola, mas aí passava um tempinho e falava, não, essa porra é assim mesmo. Aí daqui a pouco começava a piorar. Então alguns desníveis no asfalto, alguns buracos, ele começava a fazer o barulho com uma intensidade menor, mas começava a fazer o barulho naquela roda dianteira direita de novo. Aí que eu voltava na concessionária, porque o barulho do quebra-mola já tinha concebido que era do modelo do carro, era uma falha de projeto e que aquilo ia ficar, né? Mas aí ele começava a piorar. E além disso eu tive outros problemas com ele também. Então, por exemplo, eu tinha um problema enorme para fazer pareamento de celular no Toyota Etios, coisa que eu não tenho esse problema no Sonic, por exemplo. Eu tive problema de cabo de embreagem 3 vezes, tá? Por quê? Eu pegava o engarrafamento com o carro e... sabe que no Rio de Janeiro isso é normal, pegar engarrafamento, ele ficava com a embreagem dura e fazia um barulho tipo... quando eu apertava. Toda vez. Então assim, era um carro 0 km 2015, mas parecia que eu estava de volta na minha Paraty quadrada, ano 89, 1.8 GL, que tinha um defeito, que eu só fui ver depois. Ele tinha um problema no garfo lá onde pegava o cabo de embreagem. Então meu cabo de embreagem não durava 2.000 km na minha Paraty. Ele rompia o cabo, eu trocava e ele voltava a ficar ruim depois de 2.000 km. Porque ele funcionava errado, torto. Então gastava muito rápido, arrebentava, ficava uma porcaria, né? Chegava um momento que eu apertava a embreagem e não tinha efeito mais. Parecia que o cabo tinha ficado mais comprido, entendeu? Então é isso, essa sensação horrível, né? E assim, 18 ordens de serviço. No total eu fiquei 40 dias sem carro. O carro ficava 2 dias lá, aí eu voltava pra minha mão. Aí eu rodava 3 dias, tá com problema. Não posso deixar agora que eu preciso trabalhar. Aí deixava no outro dia, ficava mais 2 dias. No total ele ficou 40 dias na concessionária. E sabe o que é maior esculacho, cara?
E aí eu recomendo para você, teve o primeiro problema com o seu carro, 0 km, primeiro problema que você teve, passa a ida para a concessionária com o celular gravando as conversas, primeira coisa, tá? Passa aí na concessionária e documentar absolutamente tudo, além de gravar as conversas com os funcionários, tire foto de todas as ordens de serviço que você tiver, entendeu? Converse com outras pessoas, porque assim, eu passei por situações, cara, que se eu colocasse aqui no canal, vocês iam ficar embasbacados com o que eu passei. Então, para mim, a pior situação, que foi a situação que eu cheguei ao limite, eu falei, não dá mais para ter nenhum tipo de relacionamento com a Toyota. Foram 2 situações. Na 7ª ou 8ª vez que eu deixei o carro lá, o cara falou assim para mim, a gente só vai poder pegar o teu carro amanhã, porque agora já tá de tarde, daqui a pouco a concessionária fecha. Eu falei, não tem problema. Ah, você quer deixar amanhã de manhã? Eu falei, não, vou deixar de uma vez. Ele falou, então, tem um galpão lá, o estacionamento, lá do lado direito tem uma vaga livre. Você vai até lá e deixa o carro. Eu falei, beleza. Peguei o carro, fui até lá, a vaga livre. Era um setor lá que tem a oficina embaixo, aí tem uma subidinha onde ficam essas vaguinhas lá, que ficam muitos carros seminovos que estão sendo lavados, carros de cliente, aquela coisa toda. Eu encostei o carro nessa vaga vazia, eu já estava escolado com a Toyota, entendeu? Eu peguei fita scrap, né? Pedaços de fita crepe e colei na parte interna de todos os pneus. Colei. Tá aqui o pneu. Peraí. Tá aqui o pneu, certo? Eu colei na parte interna do pneu um pedacinho de fita crepe no pneu e no chão. Nos 4 pneus. Por quê? Eu queria saber se... Fingir que estava vendo o nível do pneu apertando ali. Porque tem câmera, né? Eu queria ver se realmente os caras teriam tirado meu carro... iam tirar meu carro dali ou não, certo? E eu fiz isso, cara, porque eu já tava paranoico. Já era tipo a 8ª vez que eu tava voltando na Toyota. Na vez anterior tinha acontecido esse negócio do mecânico falar que trocou 3 peças da suspensão, depois o gerente de pós-venda falar que não trocou nada. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha e coloquei essas fitinhas crepe ali na parte interna ali dos pneus, deixei o carro, fui embora. Beleza. 3 dias depois o cara mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que meu carro estava pronto, que estava bom, que estava ótimo. Beleza. Eu cheguei na concessionária, o cara falou, cara, o carro tá lá. Eu falei, pô, tá onde? Ah, tá lá em cima, tem que conversar, perguntar pro cara onde é que tá. Aí subi, quando eu cheguei, eu vi o carro, ele tava na mesma vaga. Eu falei pro cara, pô, meu carro assim, tá... Ele, ó, Toyota Etios prata, tal. Eu falei, beleza, tá ali. Eu falei, show. Aí ele me deu a chave, eu fui lá pegar o carro. Quando eu fui lá pegar o carro, a primeira coisa que eu fiz, olhar as fitas crepe. Tinha uma que tava fora do lugar. Ou seja, o carro não saiu da vaga. Essa uma que estava fora do lugar deve ter batido um ventinho que levantou ela. Mas as fitas crepe, as outras 3 estavam ali na mesma posição, coladinha no chão, coladinha no pneu. Então eu tinha certeza que o carro não tinha saído daquela vaga. Eu fiz uma pergunta pro cara. Falei, meu camarada, vocês mexeram no carro aqui, na suspensão dele? Aí ele falou, não tem como, pô. A gente teve que levar no elevador. Eu falei, beleza, tá tranquilo. Voltei para a concessionária. Aí eu tive certeza que eu estava sendo ludibriado, certo? E eu digo para você, se você tem um problema com o seu carro e você volta diversas vezes na concessionária por causa desse problema, amigo, você vai ser enganado. Você vai ser ludibriado, sem exceção, tá? Por quê? Os caras não estão nem aí, nem a montadora tá aí, nem a rede de concessionárias, que geralmente é de um grupo fulano de tal, certo? E muito menos vendedor e mecânico. Os caras não estão nem aí pra você. Sabe por quê? A partir do momento que ele vendeu o carro pra você, ele ganhou o lucro dele, meu camarada. Se você tem um problema com o seu carro e você leva ele na concessionária, pra eles é só prejuízo. Por quê? Porque o grupo dono da concessionária não vai chamar no peito a responsabilidade. Vai jogar pra montadora, que também não vai querer chamar no peito a responsabilidade. Eu já falei isso antes em vários vídeos. Recal é uma coisa cara. E o caso de carros que têm o mesmo problema, tem que ser feito recal. Então, por exemplo, quando é uma coisa muito grave, lá que foi o caso do conector Y, do Onix Plus, eles são obrigados a chamar um recal. Até porque pega muito mal se não chamar um recal. O negócio lá da explosão na hora errada que determinou o incêndio, certo?
Não é porque eles estão com medo de multa da justiça, nada disso, é um plano de negócio. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Agora, se é um problema que não tem chance de dar muita merda para eles, né? Não tem muito risco, cara, eles não vão convocar recal nenhum. E aí, no caso específico do Etios, os problemas que eu tive não são todos problemas crônicos. O problema crônico do Toyota Etios está na suspensão dianteira direita. Não sei exatamente qual peça, mas a suspeita é do batente superior do amortecedor do lado direito. Tá? Por que eu digo que essa é a suspeita principal? Teste de 60 mil quilômetros da revista 4 Rodas identificou no batente superior do amortecedor do lado direito um desgaste prematuro. O que significa isso? A peça que deveria durar muito mais durou pouco. Então, pode ser uma falha de projeto. Pode. Só que a Toyota não vai assumir isso. Não. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ampla pesquisa, cara, sobre o carro. Eu busquei na internet depoimentos em português, em espanhol e em inglês. Então eu identifiquei depoimentos da Venezuela, do Chile, do Peru, do mesmo problema no Toyota Etios. Na Índia, né, que muitos sites são em inglês, eu consegui identificar diversos problemas. Lá o Toyota Etios chama-se Toyota Liva. Eu fiz essa pesquisa e peguei vários depoimentos iguais ao meu, né? Iguais. E isso serviu de base para eu ir até a Toyota reivindicar meus direitos. Então tá aqui, ó, por exemplo, voltando para casa agora, acabei de sentir um estalo na suspensão. Só testei um quebra-molas, testarei outros depois. O estalo é como se fosse uma peça se soltando da suspensão. Você consegue sentir a vibração pelo assoalho do carro. Creio que isso seja normal, pois caso fosse algo sério, o comportamento dinâmico do carro estaria comprometido. No mais, caso seja um problema crônico, acredito que deva ser feito um recal urgente por parte da Toyota do Brasil. Aí, ó, mais um. O meu também faz barulheira danada na suspensão dianteira direita. Só passar em qualquer buraquinho mais forte uma lombada e parece história. Nosso amigo que abriu o tópico disse que o dele é nos dias mais frios, o meu é em dia de chuva. Aumenta consideravelmente. Ainda tinha isso, dia de chuva piorava muito. Então, talvez quando a peça estivesse molhada ficasse pior, não sei. Aumenta consideravelmente o barulho. Em dias secos ele praticamente some. Vou empurrando com a barriga, se estourar mando para garantia. Se não na revisão, que está meio longe ainda, eu mando ver. Já levantei para dar uma olhada no visual, não tem nada errado, deve ser só com o peso mesmo. Aí tá aqui, o meu com 100 km rodados já faz quando passa rápido em algum desnível, parece barulho de final de curso. E o da minha irmã também faz e piorou um pouco com o tempo, dela tá com 4.000 rodados, semana que vem a gente vai levar os dois. Acho que todos os Toyota Etios fazem, me disseram que era o curso da suspensão que é curto, mas acho que seja bandeja. Isso assim, uma porrada de relatos. Cara, eu não vou ler porque é muito mais do mesmo, né? Notei esse estalo na suspensão dianteira direita, passando na lombada. Cara, todos os relatos são iguais. Barulho, que parece ser final de curso, na suspensão dianteira direita, principalmente quando passa em quebra-molas ou desníveis, piora na chuva. Os relatos são idênticos. E foi isso que aconteceu com o Onix Plus, por exemplo. Por isso que a gente fala que ele é cheio de problema crônico, porque tem vários relatos iguais de vários problemas em apenas 5, 6 meses de lançamento do modelo. É por isso que eu te falo, né, do problema, da chance da tracker dar problema, por compartilhar as mesmas peças, certo? Então, rapaziada, voltando aqui, falar pra vocês, cara, a parada que me deixou mais puto, meu irmão, com esse negócio do Etios, foi a situação mais constrangedora que eu já vivi num atendimento de qualquer natureza que você imagina. Foi o seguinte, tava tendo esse problema, aí um engenheiro da Toyota de São Paulo, ele ligou pra gente, atestando que o nosso carro não tinha problema. Aí eu perguntei pra ele, tá bom, mas quando que você esteve aqui pra olhar o carro? Não, eu não fui. Ah, eu falei, então tá. Então você tá de São Paulo querendo dizer que o carro não tem problema? Ah, não, porque o mecânico avaliou. Eu falei, meu camarada, o mecânico avaliou, mas eu tenho ele aqui dizendo que o carro não tem nenhum problema, entendeu? Dizendo que, que foram necessárias trocar 3 peças do carro, e eu tenho um gerente de pós-venda dizendo que não trocou peça nenhuma. Então você espera que eu acredite em quem, meu amigo?
Você espera que você me dizendo que está em São Paulo, confiando no que o mecânico aqui do Rio está falando, você está afirmando para mim que meu carro não tem problema? Então eu sou algum tipo de maluco, né? Estou inventando problema no carro. Estou perdendo tempo, às vezes 3, 4 horas do meu dia, porque eu gosto de reclamar, eu sou um imbecil. Entendeu? Então chegou nesse ponto falando com o engenheiro no telefone, dessa maneira. Porque, meu irmão, paciência tem limite, entendeu? E por que eu cheguei no meu limite? Aí eu cheguei no meu limite mesmo, que eu não aguentava mais. Eu só respondia com deboche, ironia, sarcasmo, caralho. Entendeu? Por quê? 2 situações que me deixaram puto pra caralho. Primeiro, o dono do grupo, né, responsável pela concessionária, um dia me botou pra falar com um cara que era o chefe da segurança dele. E eu perguntei pra ele, cara, tem algum... Por que você tá me botando pra falar com o chefe da tua segurança? Porque meu problema não é nenhuma questão de segurança, meu problema é mecânico, né? Mas eles fizeram isso, sabe por quê? Porque eu já estava cansado de voltar na concessionária para tentar resolver o problema. Estava cansado de ser enganado. Isso foi depois que eu fiz a parada da fita crepe, que eu vi que os caras estavam querendo me esculachar mesmo. Eu falei para eles, vocês não vão resolver meu problema? Beleza, eu vou adesivar esse carro inteiro escrito, não compre um Toyota Etios, pergunte-me por quê. E eu vou tirar folga de 30 dias do meu trabalho e eu vou ficar 30 dias vindo todos os dias na porta da concessionária. Eu vou estacionar esse carro aqui na frente e eu garanto para você que durante um mês vocês não vão vender nenhum Toyota Etios. Por que ele me chamou para falar com o chefe da segurança, que se identificou como tenente fulano de tal da PM? Porque eu parei o carro na calçada, na porta da concessionária e falei, cada pessoa que entrar aqui eu vou abordar perguntando se vai comprar um Toyota Etios. Se for comprar um Toyota Etios eu vou contar minha história. Aí ele, você pode botar o carro lá dentro pra gente conversar? Então assim, foi uma tentativa de intimidação, certo? E eles vão fazer isso com você. Por quê? O lucro já foi ganho. Carro que dá problema é prejuízo para a concessionária, é prejuízo para a montadora. Então eles vão fazer de tudo para, certo? Então, abre o olho, meu camarada. Quando eu falo mal dos carros, eu falo baseado em coisas lógicas, eu falo baseado em fatos, certo? E eu falo baseado no seguinte, na vida real. Se você tiver um problema com um carro novo e você precisa de carro para trabalhar, você já tem um prejuízo na mão. E eu não desejo a ninguém passar o que eu passei com o Toyota Etios. Mas para mim a gota d'água foi um dia que eu cheguei lá, aí já foi por conta do freio. Então assim, basicamente com o carro eu tive 5 problemas. O pior deles era o barulho da suspensão dianteira direita, que todo mundo relata do Etios, como eu fiz o levantamento. O segundo problema foi o cabo da embreagem, que foi trocado. Quer dizer, dizem eles que foi trocado 3 vezes. Pode ter sido só lubrificado. Mas eu pegava engarrafamento, o cabo, a embreagem ficava dura e ficava... O outro problema que eu tive foi com o freio. Uma vez eu estava em Copacabana, tem aquelas faixas de ônibus, né? E eu estava na faixa da direita de ônibus, porque eu ia fazer uma conversão de direita. E aí o ônibus, ele estava nas faixas de ônibus, mas ele estava na da esquerda das faixas de ônibus, eu estava na direita e tinha aquelas outras 2 faixas para carro. Eu estava aqui na direita porque eu ia virar à direita. E ele estava aqui na esquerda, me ultrapassando. Uma pessoa fez sinal no ponto e ele entrou na minha frente, antes da rua que eu ia virar, entendeu? Então eu tomei uma fechada do ônibus América. Eu tive que pisar com tudo no freio. Eu quase joguei o carro no meio-fio, mas deu tempo de frear, não precisei subir o meio-fio, tá? O motorista de ônibus, ele toda vez que olha no espelho, ele deve lembrar de mim. Mas tudo bem, deixa pra lá. Depois desse dia, o meu pedal de freio ficou baixo e ele ficou tipo com uma parte do curso assim, completamente solto, inútil. Então eu pisava nessa parte mole e ele bem abaixo. E eu, freava, o freio funcionava. Mas deu algum problema ali, o freio ficou baixo, não sei o que aconteceu. E já tinha os outros problemas. Outro problema que eu tive foi com acabamento. O carro com 10 mil quilômetros começou a grilo no painel, grilo no console.
painel de porta, começou a fazer um monte de barulho que não era normal para um carro de 10 mil km rodados. E o outro problema que eu tive, foi o pareamento de celular. Então eu tive o problema crônico lá da suspensão, embreagem, no freio, acabamento e o pareamento de celular. Tinha dia que funcionava assim, eu entrava no carro, ele já pareava automático, funcionava. E outros dias eu passava o dia rodando com o carro, tentando parear o celular e ele não conectava por nada nessa vida. Tirando o problema da suspensão, foram problemas do meu exemplar, tá? Então no dia que aconteceu o negócio do freio, no dia seguinte eu fui na concessionária. E aí cheguei lá, falei a questão do freio, o mecânico veio, sentou no meu carro, pisou no freio e falou, não, seu freio tá normal. E aí, meu irmão, fiquei puto pra caralho, porque não tinha como uma pessoa sentar naquele carro ali e falar, o freio tá normal. Tinha um taxista com o Etios dele fazendo revisão, eu chamei ele, pedi gentilmente que ele sentasse no meu carro e pisasse no freio e me dissesse se o freio está normal como é no carro dele. Cara, ele sentou no carro, pisou no freio e falou, não, teu freio tá baixinho. Aí ele foi, o taxista, tá? Pegou o celular, aí tinha o pedal da embreagem e o pedal do freio. Aí ele pegou o celular, botou assim, entendeu? Ó, celular, pedal da embreagem e pedal do freio, que geralmente eles estão no mesmo nível, com uma diferença pequena. Ele pegou o celular assim, sabe? O freio lá embaixo. Aí ele olhou pro mecânico, o taxista olhou pro mecânico e falou assim, porra, tu não tá vendo que o pedal do freio tá baixo, não? Aí eu só olhei pra cara do mecânico. Olhei pra cara dele, eu sabia que ele tava de má fé, entendeu? Então, voltando, aí o taxista chegou e falou isso pra ele. Pô, tu não tá vendo que o pedal tá baixo? Aí já fiquei puto. Aí chamei uma senhora que tava com o Etios fazendo revisão. Falei, senhora, poderia, por gentileza, sentar aqui e falar que se o freio do meu carro tá normal, não tá? Aí nisso o mecânico falou, não precisa. Eu falei, não, precisa? Precisa? Tá me tirando de maluco, então precisa. Aí a senhora foi, sentou no carro, pisou no pedal e falou, nossa, tá mole, né? Aí eu olhei pra cara do mecânico, beleza. Cara, mas o auge mesmo, foi quando o mecânico falou, só um minuto. Aí saiu sem graça, fui falar lá com o gerente de pós-venda, né? A cambada de mau caráter, certo? E aí o gerente de pós-venda falou, não, por sorte, tá aí uma funcionária da Toyota do Brasil, que não era da concessionária, né? Porque os funcionários da concessionária não são funcionários da Toyota do Brasil, são funcionários lá do grupo lá que gerencia as concessionárias. E ele falou, não, mas tem uma funcionária da Toyota aí, ela é, acho que gerente de qualidade da Toyota do Brasil, é um negócio de qualidade, controle de qualidade. Falei, beleza. Aí a mulher, não, meu nome é Michele, blá blá blá, não sei o que, bibibi, popopó, não sei o que de qualidade da Toyota do Brasil, blá blá blá, tô aqui pra te ajudar, não. Eu falei, tá, Michele, então pelo amor de Deus me ajuda, porque aqui eu tenho até todas essas ordens de serviço aqui, não resolvem meu problema, e o carro cada vez apresenta um problema novo. Agora, por exemplo, eu não tô vindo mais pelo problema da suspensão, que eu já desisti de resolver, porque cada hora me enganam de uma forma. Falam que eu deixei meu carro na vaga estacionado, falaram que ia mexer no meu carro, 3 dias depois me ligam, me dizendo que o carro estava pronto, que estava ótimo. Cheguei lá, o carro nem tinha saído da vaga. O cara falou, mas como assim não saiu da vaga? Eu olhei para ele e falei, tu vai dizer então que você acompanhou o meu carro sair da vaga indo na oficina, né? Porque eu colei fita crepe ali no pneu e ninguém tirou meu carro da vaga. Eu sei que meu carro não saiu da vaga. Então agora você vai mentir aqui na minha cara, vai olhar no meu olho e vai falar, não, seu carro foi pro elevador? Sendo que eu colei fita crepe no pneu para saber se vocês iam tirar do lugar ou não? Porra, eu tinha que ver a cara do cara quando eu falei isso. Aí ele começou a entender qual era a parada, entendeu? Aí beleza. Aí vem essa filha da puta, tal de filha da puta de Michele, se você conhece, pode xingar ela, manda ela assistir meu vídeo aqui. Michele, você é uma filha da puta, você tá na profissão errada, sua desgraçada do caralho. Essa filha da puta que se dizia do controle de qualidade da Toyota do Brasil, desgraçada, eu cheguei pra ela e falei assim, você pode sentar aqui no meu carro então pra você me dizer, já que você é do controle de qualidade, se o pedal do freio tá certo, se é normal um pedal de freio tá assim num Toyota Etios. Ela olhou pra dentro do carro, olhou pra minha cara e perguntou, qual é o pedal do freio? Tu acha que eu tô de sacanagem contando essa história? Eu gostaria que tivesse alguém pra testemunhar isso.
Quando ela falou isso, juro pra você, a minha vontade era de pegar o extintor de incêndio, já começar pela cabeça do tal do tenente. Brau! Quebrar aquela porra toda. Meu irmão, quando ela falou isso, eu fiquei louco. Fiquei louco. Eu entrei no salão, peguei a chave do carro, dei na mão do vendedor, falei, toma, é teu, essa caralha. Vai tomar no cu. Vocês estão achando que eu sou algum tipo de otário? Seus filha da puta. Porra! A mulher, não sei o que de qualidade, não sei o que do controle de qualidade da Toyota. Não sabia qual era o pedal de freio. Aí eu olhei pra cara dela e falei, peraí, tu não sabe qual é o pedal de freio? Você é do controle de qualidade de um fabricante de carro? Ela é, eu não tenho carteira de motorista. Controle de qualidade da Toyota. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Entendeu? Vai tomar no cu. Essa é a grande parada. Vai tomar no cu. Aí eu perdi a linha, maluco. Porque, cara, a paciência tem limite. Eu tava revoltado com aqueles filha da puta. Os caras mentindo pra mim na cara de pau. Entendeu? Mentindo na cara de pau. Aí vem essa filha da puta que eu sou do controle de qualidade do Brasil. Que eu estou aqui para ajudar o senhor. Senta aí e vê se o pedal do freio tá bom. Aí, qual é o pedal do freio? Porque eu não tenho carteira de motorista. Ah, caralho. Vai se fuder então, porra. Vai tomar no cu, não vai resolver o problema de ninguém. Entendeu? Meu irmão, eu passei por uma parada que eu não desejo a ninguém, mano. Que eu fiquei puto pra caralho. Pra caralho. Foram 18 vezes na concessionária, 40 dias sem o carro. Cada vez que eu ia lá era 2, 3 horas. Ficava igual um imbecil lá esperando. Deixei o carro numa ocasião 3 dias, os caras deixaram o carro plantado lá na vaga, nem tiraram o carro. Eu tinha certeza disso, porque eu colhei a fita crepe para saber exatamente isso, quando eu desconfiei que eu estava sendo enganado. Então eu recomendo a você, comprou um carro zero, teve o primeiro problema, amigo, na primeira visita na concessionária, celular no bolso gravando as conversas todas. Tira foto de tudo. Filma tudo. Se for deixar o carro para alguma coisa, pergunta se pode acompanhar o processo. Se não puder acompanhar o processo, quando o cara chega para você e falar, deixa o carro ali, você deixa o carro na vaguinha lá, faz o esquema da fita crepe que eu te falei, para saber se eles tiraram o teu carro do lugar mesmo. Vai ali na surdina, ó, cola a fita crepe na parte interna. Aí você vai saber se eles deslocaram o teu carro ou não. Entendeu? Então depois dessa porra toda, o que acontece? Os caras sabem, cara, eles contam. Você vai entrar na justiça pra recorrer num negócio desse? Meu irmão, tá fudido. E foi aí que eu peguei o Sonic. Tomei um prejuízo do caralho, tá? No final das contas, o Toyota Etios era 48 vezes de 1.500 e pouco. O Sonic ia sair por 36 vezes de 1.000. Mais ou menos isso. Dá uma diferença de R$500 na parcela e tal. Falei, cara, o Etios eu não saio mais daqui. A última vez que eu levei ele foi para deixar a chave. 12 mil quilômetros rodados, tinha acabado de passar pela revisão de 10 mil quilômetros, barulho na suspensão, o freio aconteceu de novo de ficar mole, a embreagem aconteceu de novo de ficar dura. Eu falei, vai pra caralho. Aí deixei o carro lá. Aí entra a parada. Não, porque a gente não pode trocar o carro, porque não é assim, porque tem um financiamento, porque não sei o que, bibibi. Aí tu entra em contato com o Banco Toyota, os caras do Banco Toyota não querem saber se tu comprou o carro, teve problema ou não, porque eles são um banco. Liberaram aquele dinheiro ali pra você comprar o carro, agora você tem que desfazer o contrato, tem que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o que acontece? Quando eu suspeitei e tive a certeza de que eu estava sendo enganado, eu não documentei nada antes. Esse foi o meu erro, então eu te recomendo, comprou um carro zero ou até um seminovo. Teve problema com o carro, no primeiro problema, meu camarada, vai na concessionária atrás dos seus direitos, já leva o seu advogado, no primeiro problema, já leva o advogado para ir com você. Grava todas as conversas, filma se puder, tá? Na surdina, escondidinho, porque se o cara souber que tu tá filmando, ele não vai falar as coisas que eles falam. Tira foto de todas as ordens de serviço, faz o negócio todo bem documentado direitinho, entendeu? Porque na hora que você invocar lá um artigo 10, 18 do CDC e falar, eu tenho direito a um carro novo, os caras vão fazer de tudo para não te dar um carro novo. Se você tiver tudo documentado direitinho, você consegue isso, fazer a troca do carro. Se você não tiver, meu camarada, ó, e nisso, prejuízo que você ficou de ficar sem carro, os dias que era para você estar trabalhando, você não está trabalhando. Então se você é um profissional que depende de trabalhar para receber, como eu, você já se fudeu. Se for falar de motores de aplicativo, por exemplo, tomou no cu. Entendeu, rapaziada? Então essa foi a minha experiência com o Toyota Etios. Uma experiência de merda. Eu tive uma experiência de merda com pós-venda da Toyota. Atendimento da Toyota, um lixo. Entendeu? Essa mulher que se dizia não sei o que do controle de qualidade da Toyota, pra mim,
eu queria ser mulher naquela hora, pra virar-lhe um tapão na cara dela, certo? Tomei no cu pra caralho com o Etios. Mas se você perguntar pra mim, porra, Alexandre, recomendo o Toyota Etios? Recomendo. Apesar desse problema, ele é um carro bom. Ele tem esse problema crônico, foi relatado, não sei se já foi resolvido nessa última versão aí dele, mas eu recomendo, porque o Toyota Etios é sim um carro bom. Se você for estudar o histórico do carro, unidades vendidas, pessoal que está na praça com o carro rodando, você vai ver que é um carro bom sim. Ele envelhece bem. É um carro que não dá muita manutenção, né? É um carro de mecânica confiável, o motor dele é bom, entendeu? Não é um carro assim de performance legal, né? Tipo assim, ó, comparando ele ao Sonic, por exemplo. Pegava o Etios na estrada, ele ia muito bem. 120 por hora, o ruído dentro do carro é incômodo, né? O comportamento dinâmico do carro, 120, 130, para você fazer uma curva. Esquece, é um carro urbano. Aqui na cidade do Rio, quando você desce do Corte Cantagalo em Copacabana, vai para a Lagoa, tem um curvão assim, eu adoro ir naquela curva para testar os carros, né? O Toyota Etios, a 60 por hora, 65, fazendo a curva, rolando assim com ele, a roda traseira do lado de dentro da curva saía do chão. 120, 130 por hora, o carro não passava segurança na curva, que é uma coisa que com o Sonic eu não passo, né? O Sonic é 150 por hora, de sexta marcha, ele tá ali 3.000 giros, 3.000 e pouquinhos giros, né? Depois do trabalho de cabeçote. Ele original dava 130, mais ou menos, com 3.000 giros, 130 e pouquinho. Mas eu gosto de fazer uma brincadeira. Às vezes eu boto 150, 160, tampo o velocímetro e pergunto pra pessoa que tá do meu lado: quanto que tu acha que eu tô? Ah, 120. Quando tiro a mão, caraca, isso tudo. É um carro que transmite muita segurança em alta velocidade, faz curva muito bem, tem um chão muito bom, o Sonic. É superior ao Etios, quanto modelo, né? Mas é isso, comprei um carro 0 km, tive uma experiência péssima, troquei por um carro 2012 e tive uma boa experiência. Tava com 27.000 km rodados. Eu queria pegar naquela concessionária ali, por conta da questão do financiamento, a coisa toda. Depois de muito brigar, eu consegui não pagar a diferença para poder trocar de financiamento. E eu fiquei entre três opções, como eu falei no vídeo anterior. Um i30, que eu excluí por causa do câmbio automático e do banco de tecido. Palio Sporting, que é o câmbio do Alogic, de maneira alguma, eu não sou louco. E tinha esse Sonic. E eu resolvi apostar nele. Apostei e até hoje, pelo menos eu posso dizer para vocês que eu fui feliz. Então desde abril de 2016, hoje a gente está em abril de 2020, estamos em maio de 2020, já completou aí 4 anos comigo. Todos os detalhes sobre o meu carro estão aí. Beleza, rapaziada? Então, tá pensando em comprar o Etios? Recomendo, é um bom carro urbano. Acho que você não vai ter muita dor de cabeça. E eu torço para que você não tenha o azar que eu tive. Valeu, rapaziada? Tamo junto sempre, aquele abraço. É nóis!